Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, me chamo Rosângela, eu sou psicóloga, eu sou mestre em saúde e eu trouxe hoje para vocês, então, o 12º capítulo do livro ao qual eu estou aí fazendo a minha interpretação. Então, como vocês têm acompanhado, quem não tem acompanhado, eu peço que acompanhe. Nós já estamos aí no 12º capítulo do livro do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Eu diria que, além da Bíblia, é um livro que deveria ser lido por todos, porque realmente é fantástico. E então, no 12º capítulo, o doutor ele traz algumas coisas importantes que os cientistas fizeram para que conquistassem aí tantos feitos em suas vidas. Então, o Dr. Joseph Murphy, ele coloca assim que as maiores conquistas que existiram, tanto na indústria quanto na ciência moderna, todos esses cientistas, eles utilizavam algo muito diferente, que eles não eram pessoas comuns, que eles colocavam-se em prática o poder da mente subconsciente. Ele cita então Thomas Edison, Marconi, Campbell, Einstein e muitos outros. Ele diz assim que já foi demonstrado então através de investigações que a habilidade em pôr em ação o poder do subconsciente, ele que determinou então o sucesso de todos os grandes cientistas. E ele dá assim muitos exemplos. Ele diz assim que como que um famoso cientista produziu as suas invenções. E ele dá então o exemplo de Nikola Tesla. Ele diz assim que esse famoso cientista, ele foi autor de surpreendentes invenções e inovações. E que quando uma ideia para uma nova invenção vinha à sua mente, ele construía sempre antes na sua imaginação. E ele dizia assim: invariavelmente a minha invenção funciona como eu sempre imaginei. E diz que em 20 anos ele nunca se enganou. O que significa isso? Que Nikola Tesla, então, o que ele fazia? Ele sempre imaginava antes tudo aquilo que ele inventava. Então, que todas as suas invenções, ela acontecia sempre na sua mente, para depois ele colocar em prática. E ele coloca assim que em 20 anos, então, sempre funcionou. Tudo aquilo que ele imaginou deu certo, porque ele usava então esse poder. E ele fala sobre o Dr. Frederic Banting. Quem foi Frederic Banting? Na verdade, foi um eminente médico que resolveu então o problema do diabetes. Olha só. Ele diz assim que a origem da insulina, na verdade, ocorreu porque o Dr. Frederic Banting, esse brilhante clínico e cirurgião canadense, ele concentrou a sua atenção nos estragos causados pela diabetes. E então, naquela época, então, a ciência médica ela não possuía nenhum método, efetivo, então, para curar a diabetes, Então, muitas pessoas tinham problemas seríssimos, como até hoje a gente sabe, Então, tem problemas aí sérios relacionados ao diabetes. Então, tem pessoas que sofrem amputações, Tem pessoas que morrem ainda hoje. Mas imagina, então, antigamente, pessoal? Quantas pessoas não tinham problemas de amputações seríssimas, de morte, porque não tinha aí nenhum tipo de medicamento. E então, segundo aí o Dr. Joseph Murphy, foi o Dr. Frederic Banting que uma noite então ele caiu em exaustão de tão cansado que ele estava, e enquanto ele dormia a mente subconsciente instruiu no sentido
de que ele extraísse o resíduo do tubo pancreático degenerado de cachorros. Então ele fala que aí teve a origem então da insulina e que tem ajudado aí, como a gente sabe, milhões de pessoas no mundo inteiro. E uma das razões que ele coloca assim que a gente demora tanto para a gente construir aquilo que a gente quer para a nossa vida é porque nós consideramos como um problema muito grande e que a nossa mente ela não possui nem limite de tempo e nem de espaço, que é para a gente dormir acreditando que as coisas vão funcionar, que é para a gente ir convencido que a resposta vai vir imediatamente se a gente acreditar. Então não é para a gente pensar assim que esse problema meu é enorme, então porque ele é enorme eu vou demorar muito para resolver. Que é para a gente pensar muito pelo contrário. Não existe limite nem de tempo e nem de espaço. O que existe é a limitação que nós colocamos. Então é muito interessante. E ele diz assim que tenha uma fé permanente no resultado daquilo que você quer. Convença-se agora, ao ler este livro, de que há uma resposta e uma solução perfeita para você naquilo que você quer para a tua vida. Pessoal, eu quero fazer aqui uma leitura para vocês, porque eu achei assim muito interessante, então eu não gostaria de resumir. Eu quero ler para que você tenha uma compreensão do que o autor está falando, sobre a importância da gente imaginar, da gente acreditar. Então ele diz assim, como um famoso cientista e físico escapou de um campo de concentração russo. Ele coloca assim, o Dr. Lothar von Blank-Schmidt, membro da Sociedade de Foguete e notável engenheiro eletrônico, contou como utilizou o seu subconsciente para escapar da morte certa nas mãos de guardas brutais, numa mina de carvão russa em que trabalhava como prisioneiro. Ele coloca assim, que então o Dr. Lothar, ele disse assim, minha casa na Alemanha fora destruída e minha família desaparecera. Todos os meus amigos e antigos colegas ou haviam morrido na guerra ou estavam em campos de concentração. Fui um prisioneiro de guerra numa mina de carvão na Rússia e vi homens morrendo em volta de mim, naquele imenso campo de concentração. Éramos vigiados por guardas brutais, oficiais arrogantes e comissários astutos e espertos. Comecei a concentrar-me na fuga. Sabia que, de alguma maneira, meu subconsciente encontraria uma solução. Disse então para meu subconsciente, quero ir para Los Angeles e você encontrará um meio. Ou seja, ele falando com ele mesmo, né? Eu já vira fotografia de Los Angeles e lembrava-me de algumas avenidas e também de alguns edifícios, o que facilitou muito a minha imaginação. Noite e dia eu imaginava que estava passeando pela avenida Wisher com uma jovem americana que conhecera em Berlim antes da guerra. Aí ele coloca assim, ela é agora minha esposa. Ou seja, ele conseguiu, né? Em minha imaginação, visitávamos lojas, andávamos de ônibus, comíamos em restaurantes. Todas as noites eu fazia questão de guiar meu imaginário carro americano pelas ruas de Los Angeles. Para mim, tudo isso era bem nítido e real. Essas imagens em minha mente eram tão reais e naturais para mim como uma das árvores que ficavam do lado de fora do campo de concentração. Todas as manhãs, o chefe dos guardas contava os prisioneiros, formados em fila. Aí ele coloca assim, ele ia chamando 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E quando chegava ao 17, que era o meu número, eu dava um passo à frente. E certo dia o guarda foi chamado para ver qualquer coisa e ao voltar cometeu um engano e contou como 17
o homem que estava depois de mim. Quando a turma voltou à noite, o número de homens era o mesmo e eu não fui notado, porque o guarda contou errado. Então eu consegui sair do campo de concentração sem ser notado. E andei durante 24 horas. Finalmente cheguei à Polônia e com a ajuda de amigos consegui alcançar o Zerna na Suíça. E tudo depois aconteceu como eu imaginara no meu subconsciente. Olha que interessante, pessoal. E ele diz assim, nunca deixarei de maravilhar-me com os poderes do subconsciente. Na verdade, o subconsciente possui meios que nós desconhecemos. Eu achei muito interessante essa história, porque ele coloca assim que ele ficou imaginando tudo como ele queria. E então, aconteceu. Houve lá um engano e o guarda contou errado, e ele então conseguiu sair, e ele relata assim que tudo aconteceu depois como ele imaginara. Então, que nós temos realmente um poder muito grande, que nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé. Muitas vezes a gente quer as coisas para a nossa vida, mas nós não temos fé. Nós não colocamos fé naquele desejo ardente que a gente tem. E para finalizar, como receber a orientação do subconsciente? O doutor diz assim, quando você tiver de fazer o que classifica como uma decisão muito difícil para a tua vida, ou quando não puder encontrar uma solução para o seu problema, não desanime. Comece imediatamente a pensar de forma construtiva e positiva. Você nunca pode querer resolver um problema sem acreditar que vai dar certo. Então sempre pense de forma positiva, de forma construtiva. Acalme a mente, descanse o corpo. Diga ao corpo que se relaxe e ele vai lhe obedecer. Pense quanto você ficaria feliz com a solução perfeita. Sinta a sensação, como se você já tivesse obtido a resposta para aquilo que você almeja. Que a resposta virá. Então, pessoal, esse é o 12º capítulo do livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, ele traz aí relatos, de cientistas, de pessoas aí que conseguiram seus feitos, através aí da sua fé, através do seu desejo ardente e através da crença de que realmente era possível. Então, o meu convite para vocês hoje é o convite que eu faço sempre para vocês. Não desista nunca dos teus sonhos, acredite que é possível, tenha sim o teu desejo ardente, que se você tiver fé, com certeza, se você tiver uma fé inabalável, nada nunca vai conseguir destruir. Tá certo? Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, toque o sininho, compartilhe aí os vídeos que você acha que poderão aí contribuir para a vida de alguém. Faça os comentários, é muito importante para que eu saiba aí a opinião de vocês. Se você tiver sugestão de vídeos, peça aí que na medida do possível eu vou gravar para vocês. Então, muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.